basicamente, os objetivos que a gente tem hoje para discutir rapidamente, é um tema bastante extenso, mas principalmente qual a relevância dessas síndromes isquêmicas, né, na prática do médico intensivista, né, qual a prevalência dessas manifestações anginosas, né, e qual a aplicação prática de a gente estar classificando e estar estratificando essas afecções a ponto da gente organizar um fluxo de atendimento, né, revisar um pouquinho da fisiopatologia, como a gente já havia comentado agora, né, e as classificações de infarto agudo do miocárdio e como a gente diferenciar e investigar, se orientar dentro dessas diferentes etiologias e um pouquinho do tratamento. Então, basicamente, quando a gente fala de dor torácica, né, então, as síndromes coronarianas agudas mostram um grande escopo dentro desse processo e é uma das principais causas, uma das causas mais frequentes de atendimentos em unidades de emergência, né? Então, no caso, isso corresponde a mais de 5% dessas visitas, né, em unidades de emergência e até 10% quando a gente fala de causas não traumáticas, né? Essa incidência 9 a 19 casos a cada 1.000 pessoas ano, então isso representa até 40% das causas de internação hospitalar, até investigação diagnóstica e atendimento, né? Normalmente, a maioria desses pacientes, eles acabam, inclusive, recebendo alta com diagnóstico de dor torácica não específica, que acaba, de certa forma, também prejudicando e até orientando esses atendimentos, além disso, que 25% desses pacientes, quando internados, acabam recebendo o diagnóstico, então, de uma síndrome coronariana aguda, né? Então, as principais causas que a gente vai estar discutindo, basicamente, são a angina instável e o infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento de ST, né? Seriam essas síndromes miocárdicas isquêmicas instáveis, né? A síndrome coronariana livre, então, sem supra desnivelamento do segmento ST, ela tem que ter a caracterização da dor torácica, que identifique ela como uma provável síndrome coronariana aguda, ou sem o supradesenvelamento do segmento ST, obviamente, mas associado ou não às outras alterações do eletro. E isso é o que é o mais interessante, porque nem sempre um eletro normal não descarta isso. Então, a clínica do doente tem um papel muito importante e ela pode ter essas alterações transitórias, né, que podem, em certos aspectos, sugerir gravidade ou risco que a gente vai estar discutindo mais para frente, né? E, dentro dessas síndromes coronarianas agudas sem supradesenvelamento, a gente vai dividir elas entre o infarto agudo do miocárdio propriamente dito, que é quando a gente vai ter, além da clínica do paciente, a elevação de marcadores de necrose miocárdica, né, e alterações eletrocardiográficas transitórias ou não, compatíveis com isquemia ou não, e a angina instável, que a gente vai ver os critérios mais para frente também, mas é um processo de isquemia miocárdica na ausência de um processo de necrose miocárdica, né? E o principal é os biomarcadores negativos, né? Essas elevações transitórias que a gente fala normalmente são as próprias elevações transitórias do segmento ST, o infradesnivelamento transitório persistente, alterações de onda T de uma maneira global, né? E até o próprio eletro normal não exclui o fato de ele estar fazendo uma isquemia transitória, né? É difícil, assim, quando a gente está vendo, e a gente vê muito isso ali embaixo, na OCC, a gente conseguir diferenciar isso sem um exame de imagem, um exame invasivo ao primeiro momento, só com a clínica e o eletro, né? Então, às vezes a gente tem que realmente internar esse paciente, é um dos motivos para a gente estar internando e fazer uma investigação maior, uma estratificação invasiva desses pacientes. Então, de uma maneira bem sintética, então, a gente tem as grandes síndromes isquêmicas miocárdicas, né? Quando a gente fala de estável, isso não é relacionado à estabilidade do doente, né? Mas, sim, ao diagnóstico oferecido. Então, a gente tem as síndromes coronarianas agudas com supradesenvelamento ST e a angina estável já decorrente de um processo crônico desse paciente, né? Isquemia crônica. Quando a gente fala de instável, então, a gente tem as síndromes coronarianas sem supra de ST, que elas vão se dividir no infarto agudo, onde a gente tem alteração dos marcadores, e na angina instável, que seria um processo inicial, e a gente vai estratificar elas em risco, onde a gente vai ter, então, essas síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis, né? Então, a dor torácica sempre vai ser o principal sintoma desses pacientes, né? E o eletro, claro, é o protocolo, sempre que um paciente chega para a gente com um quadro de dor torácica, a gente vai ver depois um pouquinho dos critérios que a gente vai
classificar essa dor como anginosa ou não, ou possivelmente anginosa, né? A gente vai ter que fazer um eletro até 10 minutos, interpretar e identificar, com base em alguns scores e critérios, se esse paciente é um paciente potencial, alto risco de fazer um processo isquêmico agudo, evoluir a óbito, enfim, internamento, e isso é que vai nos orientar a dar o seguimento para esse paciente. Nesse aspecto, é importante a gente diferenciar bastante o que é uma lesão miocárdica do que é, de fato, um infarto agudo do miocárdio. Então, em termos de lesão miocárdica, a gente sempre vai ter pacientes que têm valores de troponina, pelo menos uma dosagem acima do 99, do percentil 99, né, da normalidade, e ela pode ser considerada aguda se houver um comportamento dinâmico. Mas a gente sempre, às vezes, o pensamento mais frequente é que a gente vê a troponina aumentada, a gente sempre tem a ideia de que isso possa caracterizar um infarto, e não necessariamente. A gente vai ver depois, quando a gente discutir um pouquinho sobre as classificações, os diferentes tipos de infarto, na verdade, ela acaba sendo só um marcador de lesão exclusivamente, e essa lesão progressiva, associado à clínica e às alterações eletrocardiográficas, posteriormente, que a gente vai conseguir, de fato, determinar se essa troponina elevada caracteriza, de fato, um infarto agudo do miocárdio, né? E a definição de infarto agudo do miocárdio, principalmente 1, 2 e 3, depois a gente vai ver a diferença com os outros tipos também, é a presença de lesão miocárdica aguda, ou seja, é necessário que exista alteração da troponina em um contexto clínico de isquemia miocárdica. Então, o que seria? Sintomas sugestivos de isquemia cardíaca aguda, novas alterações isquêmicas no eletro. Lembrar que essas alterações não significam única e exclusivamente elevação do segmento ST, uma nova onda aqui patológica, né, ou exames de imagem, né, que apresentem alterações da contratividade ou perda do miocárdio triado. Eventualmente, o paciente vai identificar uma hipocinesia, alguma alteração típica no ecocardio, por exemplo, ou no veraleito, que possa estar sugerindo essas alterações estruturais, ou o paciente fazendo uma angiografia vai identificar um trombo intracoronário, né, ou mesmo até o diagnóstico de infarto pode ser feito, inclusive, pós-morte, né? O termo de lesão miocárdica, né, então, deve sempre ser empregado nesses pacientes, e principalmente a questão clínica, né, o quadro clínico desses doentes. E aqui a gente tem o quarto consenso, né, da classificação de infarto agudo do miocárdio. Ele vai dividir o infarto em 5 subtipos. O primeiro, né, então, é o que a gente conhece mais de origem aterosclerótica coronariana, por ruptura de placa. Então, é um infarto espontâneo, cursa com isquemia, lesão isquemia miocárdica, né? Secundária é esse rompimento de placa aterosclerótica com infusão coronariana, que é o infarto que vem à cabeça quando a gente comenta. Agora, chamar bastante atenção, o infarto tipo 2, ele é um infarto metabólico funcional. É quando a gente tem essas lesões por isquemia devido a um distúrbio de oferta e demanda de oxigênio pelas coronárias. Então, uma anemia muito intensa pode fazer alterações eletrocardiográficas. Um paciente pós-parada, voltando à circulação espontânea, pode fazer alterações de reperfusão, né? Coronária pode evoluir com aumento de marcadores cardíacos, né? A gente sempre vai confirmar essas alterações com as dosagens de biomarcadores, mas é um que a gente habitualmente acaba não botando o nome dele, né? Por mais que a gente às vezes reconheça na prática clínica, né? A gente dificilmente lembra dessas questões, ou às vezes quando vê o paciente apresentando uma taquicardia, vai lá, faz um eletro na beira-leito, às vezes um distúrbio metabólico, de alguma forma, pode estar causando esses distúrbios de oferta e demanda coronariana. Às vezes uma síndrome de baixo débito, enfim. O infarto tipo 3, então, já é aquela morte súbita, na presença de sinais e sintomas sugestivos de isquemia, acompanhado por alterações isquêmicas eletro ou fibrilação, né? Normalmente, esse infarto ele ocorre antes da ascensão dos biomarcadores, né? Ou mesmo e aqui acaba entrando o infarto confirmado por necrópsia. E o 4 e o 5, talvez para nós, são os menos infrequentes. Normalmente a gente vê mais ali, obviamente, na unidade coronariana, mas que são as elevações decorrentes das intervenções propriamente ditas. Então, o infarto associado à intervenção percutânea
ou seja, antes das primeiras 48 horas pós-procedimento, desde que tenha um aumento de troponina maior do que 5 vezes o percentil da normalidade, então, ou 20% do basal já aumentado desse paciente, a gente vai considerar como um novo infarto, ou, além disso, as alterações eletrocardiográficas. Né? Esse acabaria sendo considerado um infarto tipo A. Claro que aí entram também os exames invasivos, a gente vai ter achados angiográficos, né? Ou o paciente pós-angiografia vai fazer evoluir uma nova, um episódio de dor torácica importante, é reestratificado, a gente vai ver que houve uma trombose distente, então os pacientes é um tipo 4B, né? E o 5 também, principalmente relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica. Bom, após esses conceitos, então, a gente novamente agrupa todas essas patologias dentro do que a gente chama de MINOCA. O que seriam essas MINOCA? Seriam os infartos do miocárdio, ou seja, esse distúrbio de oxigênio, de lesão e necrose miocárdica de causas não obstrutivas coronarianas. Então, tanto por mais que elas possam também ter componentes obstrutivos, mas a gente também tem que sempre lembrar que boa parte dessas condições elas não envolvem necessariamente a oclusão coronariana, né? E muitas vezes uma relação de oferta e demanda, que é o mais importante. Como que a gente faz o diagnóstico de MINOCA, então, que seriam esses infartos não obstrutivos, digamos assim, né? Documentação angiográfica com ausência de doença arterial coronariana, ou seja, desde que tenha uma ateromatose com estenose inferior a 50% ou coronários normais. Isso a gente só vai fazer se a gente internar esse paciente para investigar. E nenhuma causa clinicamente evidente não coronariana que justifique a apresentação aguda. Ou seja, um paciente que está internado, está no choque séptico refratário, que vai evoluir, por exemplo, às vezes um paciente com Covid, com uma baixa demanda de oxigênio, necessidade aí, uma SARA grave, ele pode fazer um infarto tipo 2, mas não necessariamente seria uma causa, né, não seja coronariana. E aqui, ficou um pouquinho ruim, mas mais ou menos para a gente visualizar, tem a questão como que a gente divide essa questão da troponina, né? Então, a troponina ela pode ser alterada com isquemia aguda ou sem isquemia aguda. Se ela for sem isquemia aguda, ela representa uma lesão miocárdica aguda, não um infarto, digamos assim. O que a gente sempre tem que pensar? Uma troponina aumentada, não oclusiva, não causou um infarto com necrose, a gente sempre tem que pensar em outras causas cardíacas. Então, uma arritmia, a própria sepsis pode fazer uma miocardite infecciosa, outras miocardites, né? Ou então, assim, fez isquemia, é um infarto. Troponina elevada, acima do percentil, com isquemia, a gente define infarto. Esse infarto é como? Decorrente de aterosclerose, trombose, então, infarto tipo 1, que é ruptura ou erosão de placa. E, no caso, é um infarto agudo do miocárdio, porém, tem marcadores de necrose aumentados, só que não tem nenhuma evidência de processo aterosclerótico ou ruptura de placa. Então, ele entra como um infarto tipo 2. Uma hemorragia, um infarto perioperatório, metabólico, etc., dentro dessas causas que a gente discutiu antes. Ou, então, o paciente tem a dor torácica e tem uma troponina estável. Alta, mas estável. Essa, então, é uma injúria miocárdica já crônica desse paciente. E aí a gente tem que ver se o paciente tem uma insuficiência cardíaca já avançada ou uma própria doença renal crônica que também pode estar aumentando esses marcadores. Expandindo um pouco mais, então, as causas desse grupo de pacientes, né? Então, aqui a gente tem todos os pacientes com elevações de troponina. E a gente vê que essas síndromes isquêmicas, elas representam uma pequena parte das troponinas elevadas, né? Que a gente acaba usando a troponina como principal marcador. Então, de certa forma, a gente sintetiza que todo infarto, toda a isquemia miocárdica tem troponina elevada, mas nem toda troponina elevada significa isquemia miocárdica, né? E essa é um exame que tem que chamar muito a atenção da gente, né? Principalmente causas cardíacas. Então, esses pacientes têm algum outro tipo de cardiomiopatia, né? Uma miocardite, processos infecciosos, mas principalmente para a gente lembrar das causas extracardíacas.
Então, se o paciente fez um TEP com sobrecarga de VD, eventualmente o paciente está no processo séptico, fez um AVC. Então, são processos que podem alterar esse processo metabólico e de relação de aproveitamento do oxigênio e acabar causando esse aumento, esse sofrimento cardíaco mais prolongado. E qual que é a importância clínica da gente aplicar todos esses conceitos, né? Alta morbidade e mortalidade, né? O atraso desse tratamento ele pode trazer, inclusive, eventos adversos graves, a gente vai ver agora um pouquinho, dependendo de um diagnóstico um pouco mais atrasado, ou que o doente sai eventualmente do internamento sem diagnóstico, isso atrasa a estratificação de risco, atrasa o tratamento, principalmente a prevenção de eventos adversos fatais ou com grande mortalidade, né? Paciente óbito, ou até mesmo o risco desse paciente vir a desenvolver um infarto agudo do miocárdio, mesmo com o aumento da lesão aí nos próximos 3 meses, né? Então, principalmente, o dado de 2017, que a nova diretriz trouxe para a gente, é que 92 mil pacientes, ou seja, 7% dos óbitos aproximadamente do total de óbitos do ano foram decorrentes de infarto agudo do miocárdio, né? E isso representou 10% das internações do Sistema Único de Saúde, mais para pacientes com idade superior, se a gente filtrar isso nos pacientes com idade superior a 50 anos, quase um quarto das internações. Então, é um número extremamente expressivo, principalmente se tratando de um âmbito de saúde pública, né? Aqui, para a gente discutir um pouquinho, a gente não vai entrar, obviamente, no mérito de todas a fisiopatologia, né, do processo dos diferentes tipos de infarto, mas o principal que a gente sempre tem em mente é a formação da placa de aterosclerose, né? Então, a gente sempre tem o capilar, né, as artérias, elas têm um grau de permeabilidade, principalmente quando a gente fala de os monócitos, eles vão infiltrar sempre a camada íntima do vaso e vão começar, juntamente com a deposição de partículas de gordura, principalmente lipoproteínas modificadas, então elas vão infiltrar e vão começar a formar uma camada de células espumosas, né? Essas células espumosas, devido ao processo de oxidação, elas vão aos poucos reduzindo a capacidade elástica do vaso, né? E vão começar a aumentar a espessura desse vaso. Com o aumento dessa espessura, esse acúmulo de gorduras associado aos monócitos, né, quando eles passam, fazem uma conversão para macrófagos e vão fagocitando essas partículas de gordura que vão dar por aumento dessa placa. Essa placa, algumas vezes, pode evoluir para calcificação, que tornaria uma placa mais estável, com menor chance de desenvolver eventos trombóticos, mas em determinados momentos, quando ela consegue romper e chegar no limite da elasticidade, principalmente da camada íntima do vaso, ela se rompe devido à fragilidade muscular da musculatura do vaso, e ela libera essas partículas de gordura. Essas partículas de gordura, elas são altamente trombogênicas e desenvolvem um processo de agregação plaquetária, que é quando a gente tem a formação do trombo. Então, quando essas gorduras fagocitadas, essas células espumosas rompem a barreira, elas acabam adentrando ao volume do vaso e desenvolvendo o processo de agregação plaquetária e formação de trombo. E, novamente, né, então a gente vê uma artéria saudável, a princípio, com sua dada espessura, a gente começa a ter infiltração desses macrófagos, né, então, que vão estar absorvendo essas células de gordura e fazendo os depósitos, reduzindo a passagem de fluxo, né, na luz do vaso, até que chega um determinado momento que essa capacidade elástica ela rompe, né, então libera essas partículas de gordura para dentro do vaso, e é quando a gente acaba fazendo um processo em ponto. Bom, o diagnóstico dessas patologias, então, né? Principalmente, a gente tem que sempre se atentar na admissão desse paciente e investigar qual é o quadro clínico de angina, né, que esse paciente tem, se é de fato uma dor anginosa ou não, classificar, orientar a dor desse paciente. Principalmente a localização dessa dor, qual a característica, duração e os fatores de intensificação ou alívio. E aí a gente vai classificar essa dor
dentro desses 4 critérios, né, que vão orientar também o nosso raciocínio diagnóstico. Principalmente se é uma dor definitivamente enginosa, então aquela dor clássica de retroesternal, precipitado por esforço, irradiação para ombro, mandíbula, braço esquerdo, né, melhora com nitrato, atenuando o repouso. Provavelmente anginosa, que apresenta algumas características, mas às vezes não fica tão claro. Provavelmente não anginosa, é uma característica típica, né, sem muitos, uma dor epigástrica, mas também não tem muito relacionado ao esforço. É uma dor que sugere, assim, tem que ser descartada, mas é mais provavelmente não anginosa. E a dor definitivamente não anginosa, não tem correlação nenhuma com a atividade física, né, não sugere, sugere ser de origem extracardíaca, né, e não responde aos nitratos. Basicamente, o que a gente tem que ter é esses fatores de risco para a aterosclerose que tem que vir em mente para a gente, porque a aterosclerose acaba sendo a principal causa dessas digamos assim, dessa síndrome isquêmica. O fator de tabagismo, diabetes, histórico familiar de doença arterial coronariana, insuficiência renal crônica, né? Todos esses fatores têm que estar vindo em mente. E, principalmente, a história mora da pregressa desse paciente. Então, os pacientes coronarianos, a gente vê muito isso, principalmente, eles são pacientes que eles retornam frequentemente ao serviço, né? Então, é um paciente que já tem outras intervenções coronarianas, já é um paciente revascularizado, já tem diversos fatores de risco, uma história familiar importante. Então, o que a gente precisa? Que ele tenha um alto risco para a doença arterial coronariana, principalmente 3 ou mais fatores de risco: hipertensão, diabetes, dislipidemia, história familiar e tabagismo. Mas que qualquer um deles, na verdade, a presença de 3 deles, independente de quais sejam, já é um marcador independente de pior prognóstico do paciente que vai chegar na unidade de dor torácica, né? Sempre lembrar que a gente sempre vai classificar essa angina se ela é uma angina de recente, né? Então, essa classificar a angina de acordo com os critérios de instabilidade. Angina em menor de 2 meses, se ela vem crescendo, piora ao esforço, né? Se ela era um paciente que tinha já uma angina instável e isso vem piorando as crises, tanto em frequência quanto em intensidade. Todos esses são critérios que a gente vai utilizar também para definir essa angina como instável, né? O exame físico, via de regra, na síndrome coronariana aguda, ele é um exame pobre. Porém, o que a gente está trazendo com ele, a importância dele é justamente para ajudar a gente a identificar marcadores de mau prognóstico, né? Então, se o paciente chegar com algumas alterações no exame clínico, principalmente na ausculta, no caso da síndrome coronariana aguda, isso pode representar para a gente algumas repercussões dinâmicas desse coração, principalmente se ele já é um coração sobrecarregado, uma insuficiência cardíaca avançada, ou mesmo até orientar causas extracardíacas, né? Mas, principalmente, a gente pode, eventualmente, identificar um atrito pericárdico ou tamponamento cardíaco, a gente vai ver o paradoxal, se tem um sopro de estenose aórtica, que pode estar causando essa injúria miocárdica também. Então, via de regra, a gente não considera o exame físico normal como um grande problema, mas o exame físico alterado, independente, é um marcador de mau prognóstico, né? A gente teve até, viu recentemente um caso ali de uma paciente com uma cardiomiopatia hipertrófica, então nos picos de dores ela alterava ao exame clínico, a gente via que quando a gente examinava, às vezes a manobra de valsalva intensificava os sopros, então a gente já via que ela tinha algumas alterações estruturais cardíacas que, de certa forma, faziam um período de lesão miocárdica, alteravam enzimas, né? Então isso também identificava como mau prognóstico do paciente. Principalmente entre esses achados de mau prognóstico, os que mais tem que chamar a atenção da gente: sopro sistólico em foco mitral, né, uma taquicardia, taquipneia, hipotensão, pulsos finos, né, uma terceira uma bolha, não, que já estão mostrando para a gente, na verdade, o sinal de um choque cardiogênico aí em andamento. Bom, questão de abordagem terapêutica, diagnóstico, então o eletro, né, até 10 minutos da admissão desses pacientes, 1 a 6% desses pacientes, né, com síndrome sem supra, vão ter um eletro normal. Então, aí é uma fração bastante grande, né? Ele deve ser repetido, esse eletro. Nunca, assim, às vezes, o primeiro eletro normal, a gente já negligenciar o quadro desse paciente. E mais de 1/3
né, vão ter alterações características de síndrome coronariana aguda durante o episódio doloroso. Então, isso também é bastante, se possível, sempre que o paciente tiver um pico de dor, a gente está repetindo o eletrocardiograma. E lembrar sempre que essas alterações têm que ser transitórias, né, independentes de qual sejam essas alterações. O diagnóstico molecular é o que vai bater o martelo, de fato, se é apenas uma questão isquêmica ou se já temos marcadores de necrose, propriamente dito, são os biomarcadores. Antigamente a gente usava até a mioglobina, hoje ela já está completamente descartada, e a última diretriz, ela já traz principalmente o papel da troponina T. Antigamente a gente tinha também a CKMB, a fração de massa, hoje já não. Então, tendo a disponibilidade, não é nem necessário mais que a gente faça a dosagem de CKMB para o diagnóstico de infarto, né? Apenas a troponina T, que é quando a gente vai ter o extravasamento de proteínas intracitoplasmáticas com a lesão miocárdica, elas vão então se extravasar para dentro do meio intravascular, até chegar nos capilares, para a gente conseguir fazer a dosagem desses biomarcadores, né? Então, a troponina, mesmo assim, que a gente foi comentando, ela tem uma sensibilidade de 90%, especificidade de 97%, e a grande diferença da troponina com a CK-MB, apesar de alguns estudos dizem que elas terem a mesma sensibilidade, é o fato de que, apesar de ela ter ser um dos marcadores mais precoces, também a CK-MB, ela apresenta um número de falsos positivos relativamente alto. Então, principalmente porque outras lesões, principalmente lesões de músculo esquelético, podem causar alterações também da CKMB. E, juntamente com isso, a gente precisa começar a identificar e trazer a estratificação de risco desses pacientes com base em scores, né? Então, esses scores, eles vêm para auxiliar a gente na tomada de decisão. Talvez seja uma das questões mais difíceis, principalmente naqueles casos em que a gente fica na dúvida se aquele paciente é, por exemplo, um risco intermediário alto, tem um histórico familiar para doença arterial coronariana, mas não tem anatomia conhecida ainda, não sabe se aquele paciente, de fato, apesar da história um pouco mais jovem, foge um pouco da epidemiologia clássica, né? Então, esse score, o score de Grace, ele vai fornecer para a gente uma estimativa de óbito intra-hospitalar nos próximos 6 meses ou de um infarto em 6 meses desse paciente, né? Então, a gente sempre vai classificar de acordo com a idade, frequência cardíaca, né, a pressão sistólica, creatinina sérica do paciente, mas também a classificação de Kili, né, que seria a classificação de insuficiência cardíaca que ele chegou no internamento, né? Isso junto com as alterações eletrocardiográficas, então a gente vai ver se ele chegou parada cardíaca, com elevação do segmento ST, ou apenas com as enzimas elevadas, né? E aí ele vai te dar a probabilidade de morte ou de o paciente desenvolver no internamento e nos próximos 6 meses um evento coronariano agudo, né, com lesão isquemia miocárdica e a mortalidade intra-hospitalar. Ele vai dar um score, né? E esse score, então, a gente vai, sempre o paciente que tiver um Grace abaixo de 108, então é um paciente baixo risco, uma chance menor de 1% de morte intra-hospitalar. Risco intermediário, 190 a 140, então é uma chance de 1 a 3% desse paciente desenvolver algum desses eventos adversos, e o alto risco, então, seria um Grace acima de 140, alta chance, né, acima de 3% desses pacientes apresentarem um novo infarto em 6 meses, ou então desenvolverem óbito no internamento. Juntamente com isso, ele traz também o score do time. Esse score, na verdade, ele foi validado por outros estudos e ele tem uma relação também na elevação desses eventos de infarto, de óbito, né, isquemia recorrente, que necessitam revascularização. Então, o que a gente vai precisar? Então, o score que vai de 0 a 14, então, acima de 75 anos vai ter uma pontuação, né, ele pontua de acordo com a idade, histórico de angina, hipertensão, diabetes, pressão sistólica, né, frequência cardíaca, classificação de Philips, se for maior que 2 já pontua, peso, se já teve outros eventos anteriores, o tempo início da dor ao tratamento, se for maior que 4 horas, esse paciente vai pontuar também, e ele vai ter o somatório de pontos dele. De 0 a 2 pontos, a gente consideraria baixo risco, de 2 a 5 pontos, risco intermediário, e mais de 5 pontos, alto risco para esse paciente vir a desenvolver
uma nova síndrome coronariana ou um novo evento cardíaco. Bom, a estratificação de risco, então, de maneira sintética, a gente vai ter o que estaria presente, né, de acordo com a variável prognóstica e o risco desse paciente. Então, resumindo um pouquinho aqui o que a gente já conversou, as alterações elétricas, então, normalmente o paciente com infra menor de 5 centímetros, associado a não congênito, alterações dinâmicas, por si só já caracteriza um paciente com alto risco, né? Ou uma inversão de onda T, ondas Q patológicas, né, que mostram um sinal de isquemia subendocárdica ou subepicárdica, já mostraria para a gente também, o paciente está no risco moderado, tem a prospecção a vir a desenvolver um evento coronariano, ou se ele estiver normal ou inalterado durante a dor, a princípio, colocaria esse paciente, lógico, isso variável independente, né, mas já tenderia a deixar o paciente em baixo risco, né? E assim, a dor precordial prolongada, mais de 20 minutos de repouso, né? Ou um regime de repouso maior de 20 minutos, resolvida com probabilidade de doença arterial coronariana, mas moderada a alta, né? Então, a gente vai sempre buscar classificar esses doentes. A indicação de estratégia invasiva de urgência, talvez esse seja o principal, um dos principais pontos, que é a gente saber se o paciente é de risco intermediário abaixo, a gente tem um relativo tempo, até às vezes risco intermediário, a gente tem que intervir até 24 horas, ou então risco baixo pode intervir até 72 horas. Mas esses pacientes que têm indicação de estratégia invasiva, que é o paciente que vai ter que entrar de imediato no cateterismo, é aquele paciente que eventualmente tem sinais de isquemia, mas que vai estar evoluindo com instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico. É um paciente que vai apresentar dor torácica refratária, mesmo a utilização da terapia anti-isquêmica. É um paciente que vai estar evoluindo com uma estabilidade elétrica, que vai estar apresentando alterações ou arritmias malignas, ou até mesmo um paciente que evoluiu para uma PCR. Complicações mecânicas, então é um paciente que está fazendo um baixo débito por perda muscular mesmo, ele não está conseguindo manter o débito cardíaco por insuficiência de contração cardíaca, né, perda das fibras musculares, paciente que chegou à insuficiência cardíaca aguda e, principalmente, alterações recorrentes, né, do segmento ST, com elevação intermitente ou não, mas que entraria dentro dos critérios de estabilidade elétrica para esses pacientes. O tratamento farmacológico, aí, a gente, obviamente, evitar a hipoxemia nesses pacientes. A hipoxemia é um dos fatores que pode aumentar e agravar a isquemia miocárdica, né, aumentando a lesão e a perda de músculo. É um paciente que ele precisa também estar analgesiado ou com uma sedação leve, principalmente porque a dor ela vai aumentar a frequência cardíaca, vai ter um reflexo simpático, que vai aumentar a demanda de oxigênio cardíaco e pode aumentar também o aumento da área isquêmica, né? Então, ela entra como um dos componentes importantes na terapêutica endinosa. Tem um debate bastante grande sobre o fato de usar medicamentos ansiolíticos no paciente na sala de emergência ou, eventualmente, na vigência do paciente coronariano agudo. Muitos são a favor, muitos contra, né? Mas, enfim, esse paciente ele precisa ser analgesiado. A questão dos beta-bloqueadores e nitratos, então, desde que não haja nenhuma contraindicação, deve ser feita também, principalmente o paciente que estiver chocado, obviamente não, hipotenso não, mas esses pacientes, então, deverão estar com controle de frequência cardíaca justamente para não aumentar a demanda de oxigênio miocárdico, né, na vigência do processo isquêmico. Controle glicêmico desses pacientes, né, então a gente sempre tem que evitar esses picos hiperglicêmicos excessivos, então acima de 180 necessita ser controlado, e reduzir episódios de hipoglicemia também, né, que podem causar diversos efeitos deletérios, principalmente a expansão da área isquemiada, né? E os anti-isquêmicos, né? De maneira geral, reduzir, o objetivo da terapia isquêmica, reduzir o consumo de oxigênio, de maneira que a gente consiga diminuir a frequência cardíaca, a pressão arterial e a contratividade miocárdica, a ponto de que a gente consiga reduzir a área em sofrimento. E a questão dos antiplaquetários, né, o objetivo do pré-tratamento, que a gente vai ter agora, o paciente chegou, a gente agregar esse paciente para evitar o aumento do trombo, principalmente a gente precisaria alcançar uma inibição antiplaquetária eficaz, né, na prevenção de uma maior agregação, principalmente protegendo esse paciente, fazendo como se fosse a porta até que esse paciente chegue
dentro da sala de hemodinâmica. Então, principalmente, esses pacientes vai reduzir, fizerem esse, digamos assim, esse pré-tratamento antiplaquetário antes da intervenção coronária percutânea, vai prevenir também trombose de stents e infarto periprocedimento. Hoje, a nova diretriz, ela traz, principalmente, que vai ser feita uma estratégia de dupla antiagregação plaquetária. E aí, de acordo com a estratificação, a gente vai ter algumas alterações. Se aquele paciente vai se beneficiar, por exemplo, de fazer o segundo antiagregante dentro da sala de hemodinâmica, pós-procedimento, então se ele vai ser orientado a fazer já no pós-procedimento, ou então o paciente que tem baixo risco vai iniciar já com o segundo antiagregante antes mesmo de fazer a intervenção que vai ser feita dali a 24 ou 72 horas. Então, de maneira sintética, o paciente com síndrome coronariana aguda definida, a gente vai fazer o ataque com AS ali na hora e a gente vai definir. Se o paciente vai para o CAT em aproximadamente 2 horas, então a gente vai fazer heparina não fracionada, não vai pré-tratar esse paciente com o segundo antiagregante plaquetário e ele vai, a princípio, considerar, dependendo da carga trombótica, associar isso no pós-procedimento de sala de hemodinâmica. Esse paciente não é de urgência, mas tem a indicação de fazer o CAT nas próximas 24 horas, então ele pode fazer heparina não fracionada ou enoxaparina ou fondaparinux, e o segundo antiagregante vai ser feito na sala de hemodinâmica preferencialmente. Agora, os pacientes com menor risco, que vão fazer o CAT depois de 24 horas, então vão fazer o pré-tratamento, né, e além de fazer a enoxaparina, fondaparinux, e os outros pacientes também que tiverem tratamento conservador vão seguir dessa maneira. Tem a questão também teórica de que esse pré-tratamento poderia aumentar a chance de sangramento no intraprocedimento. Então, também é um debate que se faz de custo-benefício, né? Até que ponto esse paciente de fato se beneficia. Por isso, nesses casos de maior risco, então, eles optam por aguardar realizar o procedimento para daí, então, fazer esse segundo antiagregante plaquetário. Né? Então, aqui as opções que a gente tem de pré-tratamento para esse paciente com anatomia desconhecida, pré-cateterismo, basicamente clopidogrel, né, ou ticagrelor, né, que a gente utiliza clopidogrel mais frequentemente, né? Ou se a gente for fazer o segundo antiagregante na sala, a gente aqui, pelo menos eu tenho visto que tem se dado preferência pelo prasugrel, pela questão de reduzir sangramento quando comparado ao clopidogrel, né? Claro que lembrar sempre que o prasugrel, o paciente com AVC prévio tem contraindicação, aí o ticagrelor, né, pacientes com já bloqueios arteriovasculares e bradicardia. Os anticoagulantes, então, as doses, né, que a gente vai fazer dose em bolos e manutenção, no caso, normalmente a gente utiliza enoxaparina, miligrama a cada 12 horas, né, com a correção de acordo com a idade ou de clearance de creatina. E o tratamento, então, farmacológico também, claro, anticoagulantes normalmente são determinados de acordo com a estratégia de tratamento, se vai ser uma abordagem mais invasiva e conservadora, e a gravidade da apresentação clínica do paciente e a disponibilidade desses medicamentos de acordo com cada serviço. Lembrando sempre que essa seria a abordagem terapêutica do paciente na vigência do quadro agudo. A gente não vai acabar abordando muito aqui, acho que nem é objetivo. A gente vê também um acompanhamento crônico desses pacientes, que também, além dessas medicações, a gente incluiria o paciente que tem já doença arterial aterosclerótica coronariana, as estatinas, enfim, e essas outras medicações. Aqui, então, os ajustes das doses, né? A princípio, de acordo com a funcional, os principais anticoagulantes que a gente vai estar abordando. No caso aqui, a gente utiliza mais a enoxaparina e heparina não fracionada. E, então, aqui que vai determinar para a gente, principalmente, como que a gente vai selecionar a estratégia invasiva ou não invasiva desses pacientes. Então, pacientes que precisam de uma avaliação invasiva imediata, muito alto risco, com instabilidade hemodinâmica, angina recorrente ou persistente refratária ao tratamento clínico, pacientes com arritmias ventriculares malignas ou paradas e pacientes com complicações mecânicas, né? Insuficiência cardíaca aguda e alterações dinâmicas do elétrico. Esses são os pacientes que a gente não pode perder tempo em caminhar para a hemodinâmica. Pacientes que têm alto risco, mas que não têm a urgência de um CAT imediato nas próximas 2 horas,
é aqueles pacientes com Grace maior de 140, com alterações dinâmicas, né, não persistentes, troponina positiva, que ainda classificam um alto risco, mas elas precisam de uma estratégia precoce de intervenção. E os pacientes com risco intermediário, então, que tem que ser feito no internamento, mas em até 72 horas, é aqueles pacientes com angina pós-infarto, ainda para reestratificar esse risco, que já tem um histórico de insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca e indicação de ejeção inferior a 40%, né, e tem um Grace aí de 109 até 140. Esses pacientes também precisam ser reestratificados, terem a anatomia avaliada em até 72 horas. Né? Então, basicamente, o que a gente segue aí, a intervenção desses pacientes? Aspirina, beta-glucador, antiagregantes plaquetários, né? De acordo com a estratégia de intervenção para esses pacientes, classificando eles de acordo com o risco, né? Se a gente tiver esses pacientes também respondem ao nitrato, fazer nitrato, uso sorbido, estratificar esses pacientes, né? Mas entrar também com as estratinas e a espironolactona, de acordo com a fração de injeção inferior a 40%, né, se tiver uma insuficiência cardíaca associada, ou diabetes também, então, porque o diabetes é um dos fatores de risco mais correlacionado também com a aterosclerose. Então, começar uma estatina de alta potência para esses pacientes, para fazer estabilização da placa também e evitar novos eventos, e pacientes que começarem com IECA também, para controle pressórico e inibidores de bomba de próton, né, que também entraria aqui para pacientes com risco aumentado de sangramento. No princípio, as referências que eu utilizei para a gente montar esse material é a quarta definição universal de infarto agudo do miocárdio, a última de 2018, e que foi lançado esse ano as novas diretrizes aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre regime instável e infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento de ST. O princípio, de maneira bem resumida, era isso, para a gente começar um pouquinho a discussão por hoje.